Queridos amigos, muito bom dia. Já queremos agradecer de antemão por madrugarem conosco neste domingo e estarem presentes para compartilharmos juntos essas reflexões que temos certeza são possíveis. Ética e advocacia. Vamos só ajustar o nosso arquivo aqui para iniciarmos o nosso trabalho. Quando começamos a refletir acerca da temática que nos foi proposta para a abordagem desse encontro tão peculiar, o primeiro encontro de medicina, direito e espiritualidade, nos recordamos de algo que passou conosco a questão de 3 a 4 anos e que justamente nos traz o ensejo de introduzir esse momento, que é este tema. Francisco ontem comigo dizia, você vai falar disso? Vamos. A constitucionalidade de Deus. Estávamos numa universidade baiana, na cidade de Itabuna, realizando um trabalho no encontro jurídico espírita, e ao final da palestra, que tratava a época de instituições de assistência e promoção social, contextos legais vinculados ao terceiro setor, uma das pessoas que estava na plateia, quando se abriu aquele momento de diálogo, de perguntas e respostas, disse ser um magistrado, um juiz de direito, e manifestou que estava decepcionado com o trabalho que nós havíamos apresentado. E nós perguntamos, mas por que razão? E ele disse, porque eu imaginei que estaria assistindo uma palestra jurídica e assisti uma palestra religiosa. Mas por que o senhor está dizendo isso? Porque você falou mais de uma vez em Deus durante a sua palestra. Então nós respiramos, pensamos e dissemos, você certamente é um hermeneuta. Hermeneuta, na linguagem jurídica, é aquele que faz a interpretação dos textos legais. Então você está especializado, já é uma criatura experiente em interpretar textos legais. E convidei ele a fazer comigo, então, um exercício de interpretação. E ele disse, pois não. Perguntamos ao magistrado, qual é a utilidade, dentro de um diploma legal, de uma lei, de um decreto, de qualquer diploma legal que seja, de um preâmbulo, aquela primeira parte que está lá no início? E ele disse, ora, o preâmbulo serve para introduzir. E nós concordamos, certamente. Ele serve para introduzir, ele serve para dizer sobre o que aquele dispositivo, aquele diploma legal vai tratar, qual é o assunto dele. Então, no preâmbulo do Código de Trânsito, diz que ele vai regular as relações existentes no trânsito brasileiro, assim por diante. A Sandra ontem falava nisto. E nós dissemos, então, a legislação, tudo que vem depois, está vinculado a este preâmbulo, com certeza. E nós convidamos ele a fazer esta leitura, que ora compartilhamos convosco, que aí está. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça, como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias. Promulgamos, e agora vem, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Esse texto belíssimo é o preâmbulo do diploma legal mais relevante da nação brasileira. Isto é o que inaugura a Constituição vigente na República Federativa do Brasil. E a essa altura nós seguimos a conversa com o nosso amigo e perguntamos a ele. Considerando que todo o ordenamento jurídico, todo o conjunto de normas legais,
toda a operação do direito através da vivência diária dos tribunais, da advocacia, enfim, deve submeter-se à Constituição, sob pena de ser taxado inconstitucional, nós queremos afirmar, como afirmamos com ele, que inconstitucional, meus amigos, é desconsiderarmos a existência de Deus na prática de qualquer profissão jurídica. A constitucionalidade de Deus não é uma convicção religiosa unicamente. Se a técnica for boa, como bem nos diz Albert Einstein, pouca ciência afasta o homem de Deus, muita ciência o aproxima dele. Se o cientista do direito se detiver em estudá-lo sem preconceitos e com profundidade, chegará a essa conclusão. Ora, mas o nosso Estado, a nação brasileira, não é um Estado laico? Ele não é um Estado sem religião oficial? Sim. Estado laico é o mesmo que Estado ateu? Sim ou não? Não. É claro que não. Porque o fato de nós não termos uma religião oficial, o Brasil não é uma nação católica, protestante, espírita, evangélica, não significa que nós sejamos um Estado ateu. Justamente porque Deus é constitucional no Brasil. E isso tem decorrências muito práticas, não só na temática que nós vamos abordar e já estamos trazendo, mas também para compreendermos a nossa forma de agir no dia a dia. A Annelise ontem nos dizia que as instituições, os governos, o Ministério Público, o Judiciário, a Advocacia, a Defensoria Pública, todos esses órgãos, eles são, na verdade, integrados por pessoas. E nós precisamos dessa compreensão de que nós somos seres humanos para exercermos com humanidade as nossas profissões jurídicas. Então, nós não somos um Estado ateu, graças a Deus. E a nossa Constituição, ela vai mais longe, ela é belíssima. Quando foi falar especificamente da nossa profissão, do nosso trabalho como advogados, ela assim definiu. A advocacia está listada na nossa Carta Magna, na nossa Carta Constitucional, entre as funções essenciais, ao que diz lá? Funções essenciais à justiça. E o artigo 133 da nossa Constituição diz o seguinte: o advogado é indispensável à administração da justiça. A essa altura, nós já vamos refletindo um pouco mais de profundidade, perguntando-nos o seguinte: estou a serviço de quê? Ou estou a serviço de quem? Muito antes de estar defendendo um ou outro interesse em função da procuração, em função do mandato que me é outorgado, eu estou a serviço da justiça. Mas de que justiça? Da humana ou da divina? Nossa, mas o advogado, se estiver a serviço da justiça divina, deve ser um padre, um pastor, um vice-presidente de centro espírita. Não. Porque se a Constituição reconhece a existência de Deus, é claro que quando nós falamos em justiça, nós não estamos meramente limitados ao entendimento de justiça humano, que sofre, por certo, imensas variações ao longo do tempo, uma vez que a nossa compreensão do que seja justo ou não, do que seja ético ou não, ela se transforma, ela se move. E quando nós olhamos para trás, levantando o véu, chegamos a nos chocar com os absurdos que a lei humana já contemplou como sendo justos, já contemplou como sendo a justiça. Então, o advogado, ele deve transcender as questões operacionais e práticas do seu dia a dia. Ele deve manejar, sim, com segurança, o idioma e a técnica, a hermenêutica, a interpretação. Deve conhecer o estado íntimo da criatura humana, afinal de contas, ele trabalha com pessoas e para pessoas. E nós vamos buscar a definição de advogado com alguns autores.
a fim de que nós pudéssemos compreender, portanto, o seu papel na administração da justiça, na consecução, no atingimento dos objetivos de justiça no Brasil. E encontramos um primeiro conceito de Nelson Nogueira Saldanha, muito simples, a dizer-nos o seguinte: profissional habilitado para o exercício do ius postulandi. Não se preocupem que a gente vai traduzir o juridiquês todo, né? Os médicos também foram generosos conosco ontem, né? E nós vamos nos esforçar por retribuir as gentilezas. Ius postulandi é o direito de postular, de pedir, de requerer. O advogado é o profissional habilitado para postular em nome de alguém. Nós somos a voz de qualquer criatura ou instituição humana diante do Poder Judiciário, por exemplo. Porque imagine que um médico ele não pode assinar uma petição de regra, não é? E essa petição será analisada por um juiz. O que é que há de intermediário entre o interesse de alguém e o exercício da jurisdição, de dizer o direito, que é o que faz o julgador, senão a atuação de um advogado? E aí nós, muitas vezes, excusamos a nossa consciência no exercício profissional, dizendo o seguinte: mas eu sou tão somente a voz do meu cliente. É ele quem está certo ou errado, não sou eu. Porque ele precisa de algum profissional que o faça. Ele deve falar através de alguém. E a minha função é meramente essa. Eu sou a voz dele e não sou responsável pelo que ele fala através de mim. Soa bem isto? Dá para dormir com esse barulho? Não dá. Porque, afinal de contas, o advogado não é só o profissional que postula. Nós vamos encontrar com Eduardo Culturi, um processualista argentino, aquele que é autor dos Mandamentos do Advogado, publicado na década de 50 em Buenos Aires. Ele nos diz que a advocacia é uma árdua fatiga posta a serviço do quê? Vamos lá para acordar todo mundo, do quê? Isto, da justiça, remetendo-nos novamente à questão constitucional, de que nós somos agentes de justiça. Eu devo procurar concretizar a justiça. E nós perguntávamos se isso se daria à luz da lei divina ou à luz da lei humana. E nós temos um imenso apreço pela lei humana, porque, afinal de contas, ela é o nosso objeto de estudo no exercício profissional. Ela é um elemento extremamente necessário para regular, para estabilizar a sociedade, esse tecido social de que nos falava a Beth ontem e novamente voltou a falar hoje. Mas vejam só, como eu já imaginava que esta seria uma plateia feminina, predominantemente, e acertamos, não é? Dentro desse questionamento, se o nosso entendimento acerca da justiça, da ética, da moral, do bem proceder, deveria estar balizado em lei humana ou em lei divina, nós trouxemos duas amostras bem pequenininhas aqui de lei humana. Querem ver? Código Civil Brasileiro de 1916. Sofreu as suas alterações, mas foi o código vigente até o ano de 2002 para 2003, quando o novo código passou a fazer parte das nossas vidas. Antes de 2002, esse trecho já havia sido modificado, mas vale lê-lo. Porque no artigo 6º ele dizia o seguinte: são incapazes, e incapaz no direito é incapacidade para exercer a vida civil, para fazer as coisas práticas do dia a dia, para abrir uma conta em banco, para assinar um cheque, para fazer escolhas. Então o código dizia, são incapazes, relativamente a certos atos ou a maneira de os exercer, os maiores de 16 e os menores de 21 anos, e ali o inciso 2º. O que é que diz lá?
as mulheres casadas enquanto subsistir a sociedade conjugal. Gente, o que isso deve ter dado de separação? Porque imagine, e isso é seríssimo, que uma mulher, para casar-se, deveria renunciar à sua capacidade de agir no mundo. Deveria se tornar um ser inferior, menos digno e menos capaz. É a mesma lei humana que fez com que seja muito recente o fato das mulheres votarem, por exemplo. E aí nós pensamos, sempre que discutimos acerca da ética nos nichos jurídicos, e nos dizem que a ética é a moral, é a regra do bem proceder, é agir bem. E às vezes dizemos, é cumprir a lei. Mas que lei? É ético eu desconsiderar a dignidade das mulheres? Sim ou não? Obrigado, queridas. De modo algum. A nossa lei já foi capaz de atingir pontos como o do artigo 219 do mesmo Código. Considera-se erro essencial sobre a pessoa do outro cônjuge o defloramento da mulher ignorado pelo marido. Isso significa que, embora não houvesse o Código de Defesa do Consumidor à época, ao descobrir que a mulher não era mais virgem, fisicamente falando, o marido poderia devolvê-la. E vejam que aqui nem dizem até 7 dias, 13, não. É quando descobrisse o vício oculto, que a gente aplica hoje à construção civil. Quando surge um problema na obra, é que a gente conta o prazo para poder reclamar. Com as mulheres. Essa é a lei humana, em progresso. É produto social, é fruto das nossas convicções, de um momento cultural. E ela já tocou, eu também imaginei que talvez tivéssemos alguém aqui com algum tipo de religiosidade, muito de perto, nesse contexto das nossas vidas. Porque não faz muito tempo, não. O Código Penal brasileiro, de 1890, no seu artigo 157, tipificava como crime a prática do espiritismo. Está lá. Olha só. Artigo 157. Praticar o espiritismo, e vejam a salada da coisa. A magia, os seus sortilégios, usar de talismãs e cartomancias para despertar sentimentos de ódio ou amor, inculcar curas, cura de moléstias curáveis ou incuráveis, enfim, para fascinar e subjugar a credulidade pública. Penas de prisão celular por 1 a 6 meses e multa de 100 a 500 mil. Alguém estava encarnado em 1890 para me ajudar com a moeda? Réis. Obrigado. Prova da reencarnação. Cadê o Décio que estava aí ontem, né? O rei está nu, meu amigo. Então nós vamos verificando que nós precisamos de algo mais estável para definir o que seja a ética capaz de fazer de nós realmente administradores da justiça. Então nós fomos estudar com a bênção, com a firmeza da ciência espírita, da filosofia espírita e do aspecto religioso do espiritismo, que não quer dizer senão transformação moral, conduta mais equilibrada a partir de tudo que a ciência esclarece, que a filosofia reflete. Isso deve se destinar a uma ação. Fomos buscar na primeira das obras básicas da doutrina espírita, o Livro dos Espíritos. Na sua questão de número 629, algo que não pudesse sofrer como os nossos dispositivos legais que se transformam todos os dias, para nos dizer o que seria a ética, o que seria a moral. E a afirmativa lá estava. A moral é a regra do bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Ora, mas o bem para mim pode ser o mal para você. As nossas opiniões podem ser diferentes, não podem? Mas a resposta não terminou aí. Foi mais adiante. O homem procede bem quando tudo faz
pelo seu interesse. É isso que diz lá? Não. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus, o mesmo Deus da Constituição. Por isso a possibilidade de harmonizarmos a questão 629 do Livro dos Espíritos com o ordenamento jurídico brasileiro. Agir bem, tudo fazer pelo bem de todos. Então nós chegamos no dia a dia da profissão do advogado. Quem são todos com quem nós interagimos? A quem eu devo gerar bem? Para quem eu devo produzir o bem? Se eu pretendo ser ético como advogado. E ontem até foi muito interessante, porque no nosso intervalo me chegou a notícia de que nós contaríamos com a presença de mais um irmão nosso aqui hoje que nos disse: eu vou assistir a palestra, porque eu tenho certeza que isso é impossível. Eu duvido que seja possível ser ético na advocacia. Pois bem, vamos pensar que conduta é essa, que comportamento é esse, para tudo fazer pelo bem de todos. Então nós vamos refletir sobre a postura educativa que o profissional da advocacia deve ter. E os conceitos de educação são tão plurais, mas nós também verificamos que eles se resumem e, na verdade, até se orientam pelo conceito de educação trazido por Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, e que foi tão bem mencionado ontem, ao dizer-nos que educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. O advogado deve ser um educador? Só aquele que dá aulas na universidade? Mas será que o advogado deve educar o cliente? Mas se o cliente não quiser pagar pela educação do advogado, ou se ele quiser receber uma outra informação ou um outro conteúdo, será que o advogado deve educar o colega que está do outro lado da mesma causa? De que forma? Então, o tudo faz pelo bem de todos precisa contemplar a relação educativa do advogado, despertando, inspirando a aquisição de novos hábitos, mais saudáveis, por certo, nos clientes, nos colegas, no Poder Judiciário, na conduta processual, no seu trabalho diário, na sociedade como um todo, e sempre desafiado pelo dinheiro. Então pensemos o seguinte: o que significa ser um advogado ético e, portanto, educador na relação com o seu cliente? Quando eu recebo no meu escritório alguém que, tendo praticado sonegação fiscal de alguns milhões, precisa de um advogado. E aí nós escutamos as pessoas dizendo: mas quem será o infeliz que vai defender esta criatura? Como assim? Um processo justo, ele precisa de alguém com o ius postulandi, alguém que vá postular por ambas as partes. Então significa que todo aquele que errou não merece um advogado? Ou que o advogado que trabalhe para quem se equivoca não estará sendo um advogado ético? Será que é esta a realidade? É claro que não. Eu posso trabalhar, sim, sendo ético, para o sonegador de impostos. E nós falamos aqui na sonegação fiscal porque, embora seja um crime aceito socialmente, até estimulado, e praticado por muitos de nós que aqui estamos de alguma forma, quando alguém se depara com um crime dessa natureza, o que os nossos clientes nos dizem é o seguinte: mas eu não sou um criminoso, eu não matei, eu não roubei, eu não estuprei, eu não agredi. E nós perguntamos: será? Porque o homicida gerou a desencarnação de um, e o sonegador pode ter gerado a desencarnação por fome ou por falta de atendimento médico de milhares. A gravidade do fato não encontra respaldo na aceitação social. Mas a minha decisão ao relacionar-me com um cliente, se eu tenho a ética como norte,
posso educá-lo? Existe alguma contribuição que eu possa dar a ele, além da entrega do meu trabalho técnico? Além de colocar nas petições, nas sustentações orais, nas audiências, a minha habilidade no manejo da lei? Claro que sim. Se eu identificar a possibilidade de melhorar a conduta de alguém, ainda que ele tenha se equivocado, eu devo ser o seu advogado. E se eu não for, alguém será. E talvez alguém que não tenha sido tocado ainda pela profundidade dessas reflexões. E eu serei responsável, inclusive por ter me omitido diante daquele desafio. E é claro que essa dinâmica do relacionamento advogado-cliente no dia a dia, ela nos exige muito. Porque imagine, o cliente quer livrar-se de qualquer responsabilidade, ou vamos sair da esfera criminal. Eu tenho uma ação indenizatória, uma discussão de vizinhança, o meu terreno é mais para cá e o meu outro é mais para cá. E aí a gente fica brigando. A cerca para lá, a cerca para cá. Às vezes a briga é com espingarda, às vezes é com advogado. E aí nós estamos defendendo as duas partes. Pode ser que alguém esteja errado, ou até que os dois estejam. Mas será que eu não tenho oportunidade de que ao longo dessa convivência eu possa despertar o meu cliente? Isto é realmente importante na sua vida desta forma? O sofrimento que você tem por conta desse bem material ou dessa pretensão é algo que realmente lhe traga felicidade? As prioridades da vida estão assim, e não é doutrinar os clientes, a gente não senta o cliente para fazer palestra no escritório. Não é o caso. Mas a nossa conduta, muito além das nossas palavras, tem a condição de despertar para alguma coisa de diferente. E eu vou escolher a quem eu empresto a minha voz, porque eu sou responsável por isso. Se eu estou entregando o meu direito de postular para garantir a desonestidade e o equívoco, sou desonesto e equivocado, ainda que a lei humana não tenha contemplado isto. Eu sou. Mas, se eu estou me valendo da boa técnica com ética e investindo naquela relação para transformar a minha vida e a vida de alguém, eu sou um advogado ético. É possível. Mas o tudo para o bem de todos fica muito mais difícil quando eu chego mesmo à dinâmica do processo. Mas como é que eu vou fazer tudo para o bem do Francisco, que é o advogado que está do outro lado, ou para o bem do Lorenzo, que é o advogado, que é o cliente do Francisco? Se eu fizer tudo para o bem da outra parte, eu vou estar violando o meu dever com o meu cliente, não vou? Será? O que seria o bem da outra parte? Pensemos no seguinte, que o educador, e aqui estamos falando do advogado educador, não é aquele que atende vontades. É ou não é? Cadê os pais e as mães aí? Levante a mão quem é pai e mãe. Minha nossa. Alguém aqui já imaginou educar atendendo só a vontade dos filhos? Nós teríamos adolescentes de 15, 16 anos que talvez tivessem tomado 2 banhos na encarnação, não é? Não é? Atender vontades não educa. Atender necessidades educa. E isso demanda uma postura de altruísmo, porquanto, se eu estou focado unicamente nas minhas necessidades, que é receber os meus honorários ao final do mês, eu não vou sequer observar as necessidades das pessoas que convivem comigo. Se a minha necessidade, quando eu estou diante de um processo, é vencê-lo por conta do meu percentual, ou da minha satisfação egóica, ou da minha imagem, e é natural que nós tenhamos que trabalhar com marketing pessoal, já que o advogado é um profissional liberal, mas se este é unicamente o meu foco, eu não vou descobrir quais são as necessidades de quem está trabalhando comigo. Então, agir bem, e mesmo agir muito bem, envidar todo o esforço para chegar à vitória processual, pode sim ser fazer o bem à outra parte. Porque se a lei humana, por vezes, se equivoca, e a sua aplicação também pode fazê-lo, é certo que Deus, o Deus constitucional,
entendido pela doutrina espírita como causa primeira de todas as coisas, e cujos atributos, deduzidos pela lógica, são de infinita bondade, justiça e misericórdia, de presença em tudo, onipresença, fora das vistas e da vontade do Deus constitucional, nada ocorre. Então, se eu estiver me esforçando sinceramente para fazer o meu melhor, o que se concretizar e que está além das minhas possibilidades, será sim, de alguma forma, também a justiça aos olhos de Deus. Ele opera constantemente. Desconsiderar a presença de Deus no dia a dia do processo, recordamos. Algum dia ainda vamos ver isso num julgado do STF. Não é possível no Brasil. E nós vamos mais adiante, porque o advogado se relaciona com a sociedade como um todo. Quem aqui é advogado? Vamos ver. Temos vários. E o bom é que ninguém fugiu, né? Por quê? Porque nós temos lidado há séculos com a pecha de sermos desonestos. O que é isso? Nós mesmos rimos no dia a dia com as piadas de advogados, contamos, né? As piadas de advogados. Os advogados saem para almoçar, vamos tomar alguma coisa, de quem? E nós vamos repetindo essas questões, às vezes de forma irrefletida. E por mais, meus amigos, que nós possamos nos acostumar a isso, e o ser humano se acostuma a muitas coisas, não há como fugir. Será mesmo que eu vou poder dizer para os meus filhos, sejam advogados? Será que a mãe e o pai querem que o filho seja taxado de desonesto durante toda a sua vida profissional? Será que eu quero exercer uma profissão sob constante desconfiança? Porque quando eu vou sacar um alvará num processo e retirei um dinheiro de lá em nome do meu cliente, as pessoas estão sempre numa incerteza para saber se eu vou entregar o dinheiro ou se eu vou ficar com ele. Até o magistrado desconfia, né, Francisco? É claro que as mazelas humanas, elas se manifestam em todas as searas profissionais. Mas eu não sei vocês, colegas, eu não me conformo com isso. Porque eu acredito, e agora vamos fazer a outra estatística, levante a mão quem não é advogado. Olha só. Mas desses que não são, levante a mão quem já precisou de um advogado. Vocês querem contratar um advogado desonesto? Nós queremos advogados honestos. Nós queremos advogados éticos. Nós queremos advogados que compreendam o nosso problema e a nossa solução. Nós queremos advogados em quem nós possamos confiar de que, embora as limitações técnicas, humanas, morais, eles estão fazendo o melhor que podem. E para isso, precisa haver um norte nosso, enquanto sociedade, de respeitar essa profissão, de amar essa profissão e de orientá-la por uma bússola infalível. Quem é que gosta de viajar? É bom, esse exercício de levanta a mão, ele inclusive afasta o sono, então nós vamos continuar. E quando nós viajamos e não conhecemos bem o caminho, nós usamos o quê? Eita, povo moderno, né? Ninguém diz bússola, mapa, me guio pelas estrelas, GPS. Nós usamos um GPS. E como ter um GPS para a ética? Uma referência, um guia para não nos perdermos. Quando a viagem é pela estrada, a gente usa o guia 4 rodas, aquele, né? Pois é. Mas e quando a viagem é pela vida? Quando a viagem é pelo exercício diário de uma profissão? Nós precisamos de um modelo, de um guia. Alguém imagina quem seja? Estamos cheios de médiuns na plateia, o pessoal vai... Olha lá, gente. O Livro dos Espíritos de novo.
Questão 625. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia, modelo e GPS? E a resposta dos benfeitores da humanidade é: vede Jesus. E sempre que nós topamos com essa resposta, vede Jesus, nós imaginamos o seguinte: mas isso servirá ao advogado budista, ao advogado muçulmano, ao advogado que não tenha para si nenhuma confissão religiosa como sendo um adepto. Serve, porque o aspecto moral ensinado por Jesus, vivenciado por Jesus, testemunhado por Jesus, ele resta intacto e respeitado por todas as confissões religiosas. Os atos da vida do Cristo foram estudados em diversos aspectos, os milagres, os atos comuns da sua vida. Mas o seu ensinamento moral, ele não foi contestado por ninguém. Ele é incontestável. Não há argumento quando o mandamento é amor. Não há argumento contrário quando o mandamento é perdão. É auxílio mútuo, é fraternidade. Então, nós podemos ter a ética do Cristo, mesmo que não sejamos cristãos, porque ela é a referência ética mais segura e mais aceita em todo o mundo. E em milênios de ciência jurídica, até hoje, não surgiu nada que pudesse também desaboná-la. É muito especial fazermos essa afirmativa, dizendo que a ética do advogado há de ser a ética do Cristo. Em um ano em que o Evangelho de Jesus, todo mundo sabe de onde vem a palavra evangelho? Evangelho vem do grego euangelion, que significa, sabem o quê? Boa nova, boas notícias. As boas notícias trazidas por Jesus foram aprofundadas, completadas pelo estudo do Espiritismo, que tem também um padrão de moral cristã. Há exatos 150 anos, quando foi lançado o Evangelho segundo o Espiritismo, a Boa Nova de Jesus, esclarecida e aprofundada pela ciência, pela filosofia e pela religião espíritas. Esse código de conduta, que para nós é universal, ele tem sido objeto de reflexão e foi especialmente para um espírito chamado Emmanuel. Alguém já ouviu falar de Emmanuel? Emmanuel é o benfeitor de Francisco Cândido Xavier, o espírito que orientou a sua trajetória, a trajetória do Chico, entre nós nesta última reencarnação. Coordenou a sua produção mediúnica de mais de 400 obras, com conhecimentos científicos que já alcançamos e que ainda iremos alcançar, como tão bem nos falava o Décio na manhã de ontem, aliás, na tarde de ontem. E quando Emmanuel iniciou com Chico um trabalho interpretativo do Evangelho, no prefácio da primeira obra, que depois se seguiu com a coleção Fonte Viva, uma obra intitulada Caminho, Verdade e Vida, ele nos trouxe de que forma aplicarmos o Evangelho ao dia a dia, inclusive, do advogado. Vejamos só o que lá está. Obra Caminho, Verdade e Vida. Palavras do Emmanuel. O Evangelho não se reduz a breviário para o genuflexório, ou seja, não é só alguma coisa para nos ajoelharmos fisicamente com corações rebeldes no peito. É roteiro imprescindível para a legislação e a administração, para o serviço e para a obediência. Tudo que nós queremos com o exercício do direito é isso, não é? O Roberto está sentado conosco aqui, representante do Ministério Público, que também estava aqui nas nossas discussões de ontem. Não é tudo que o Ministério Público quer, Roberto? Que nós tenhamos o serviço e a obediência? Pois então, o Cristo agora vem. Se segurem nas cadeiras pelos dois braços. O Cristo não estabelece
linhas divisórias entre o templo e a oficina. Toda a terra é seu altar de oração e seu campo de trabalho, ao mesmo tempo. Por louvá-lo nas igrejas e menoscabá-lo nas ruas, é que temos naufragado 1000 vezes por nossa própria culpa. Todos os lugares, portanto, podem ser consagrados ao serviço divino. E ele arremata dizendo: espera o Cristo. Venhamos todos a converter-lhe o evangelho de amor e sabedoria em companheiro da prece, em livro escolar no aprendizado de cada dia, em fonte inspiradora de nossas mais humildes ações no trabalho comum e em código de boas maneiras no intercâmbio fraternal. Alguma coisa da vida diária ficou de fora? Não ficou. Mas tem um trecho, este aqui é o que nós projetamos por último, né? Tem um trecho na parte anterior que nos chama especialmente a atenção. Porque se nós fizermos uma pesquisa através da OAB, eu imagino que pelo menos 90% dos advogados, quando tiverem que identificar a sua religião, digam alguma. Católico, espírita, protestante, judeu, enfim. E muitos de nós, inclusive, frequentamos os templos, as igrejas. Vamos ao centro espírita, inclusive. E lá nós nos esforçamos muito por manter uma conduta ética e fraterna. E eu vou para casa, durmo e no outro dia acordo para fazer uma audiência, para receber um cliente, para redigir um contrato. E aí eu deixo esta realidade. Para o Cristo não há linhas divisórias entre o templo e a oficina. E por que é que nós caímos? Porque nós ainda vivemos com incoerência. Ética cristã é coerência. Se eu já estou desperto para uma vivência da prática, da advocacia, do dia a dia, de uma forma cristã, e não me esforço por ser coerente entre o que o Espiritismo, entre o que a minha religião me traz e o que eu vivencio no dia a dia, eu vou cair 1000 vezes por minha própria culpa, o que diz aqui. Nós já estamos cansados, de joelho roxo, de tanto cair. Precisamos nos levantar definitivamente para considerarmos a necessidade de religiosidade, a necessidade de vivermos como filhos de Deus e a necessidade de termos um modelo e guia que nos ensine a regra do bem proceder em cada detalhe do nosso dia. É difícil. Nós sabemos que não é um desafio fácil e que isso necessariamente nos trará lutas. Mas não é mais tempo de fugir, meus amigos. Não. Agora nós estamos acordados. Mas nós precisamos de força para que os nossos filhos e os nossos netos, advogados, não sejam mais alvo das piadas. Não encontrem como primeiro olhar de cada pessoa a desconfiança. E mais do que isso, para que as pessoas não tenham razão ao desconfiarem de nós. É tempo de lutarmos para que isso se transforme. E pensando nessas lutas, à luz do Evangelho de Jesus, nós fomos encontrar uma referência. Vamos ver se passa? Isto. Na Revista Espírita, trazida por Allan Kardec em 1863, a dizer-nos o seguinte: a luta determinará inclusive uma nova fase do Espiritismo. A geração que surge, nós, advogados, hoje, imbuída de ideias novas, estará em toda a sua força e preparará o caminho da que há de inaugurar o triunfo definitivo da união, da paz e da fraternidade entre os homens, confundidos numa mesma crença pela prática da lei. Olha só. Nós podemos praticar a lei, lutando e estabelecendo a fraternidade como ambiente, como regra. Assim serão confirmadas as palavras do Cristo, já que todas devem ter cumprimento e muitas se realizam neste momento, porque os tempos preditos são chegados. É o progresso, sobre o qual refletíamos ontem. Ele vai se fazer.
conosco ou apesar de nós. Mas é em vão que, tomando a figura pela realidade, procurais sinais no céu. Esses sinais estão ao vosso lado e surgem de todas as partes. Se nós tivermos olhos de ver, nós vamos encontrar os sinais disso em todas as partes. Há pouco mais de um mês, recebemos no nosso escritório um advogado que veio para fazer a transição de um processo, um momento difícil, quando o cliente troca de advogado por alguma razão. Sentamos, conversamos, não nos conhecíamos. Um advogado aqui da Grande Porto Alegre. E, ao final, o rapaz, com lágrimas nos olhos, nos olhou e disse: eu nunca tive uma conversa tão fraterna num escritório de advocacia, conversando com os nossos colegas que estavam ali, emocionado pelo fato de que nós conseguimos nos tratar uns aos outros com ética. Essa é a forma de lutar. É para isso que nós temos que estar despertos. Para advogar de modo ético, e isso é advogar com amor. Nós falamos uma tarde inteira sobre as misérias sociais. E vamos falar ainda, né? E o Evangelho segundo o Espiritismo, no título A Lei de Amor, nos fala que o amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e extingue as misérias sociais. A atuação do advogado ético é de modo a extinguir as misérias sociais. Mas quando nós falamos de amor, à luz do nosso GPS, do modelo e guia da humanidade que é Jesus, nós vamos recordar que ele se utilizava do termo ágape para referir amor. E ágape significa não só sentimento, mas ação, comportamento. E aí estamos nós hoje, diante de uma proposta de espiritualidade na vivência do direito, diante de uma proposta de ética na prática da advocacia. E todos nós somos advogados de uma certa forma, porque nós postulamos, nós representamos, nós damos voz a alguém. E qual é o nosso papel? A resposta do filósofo francês Léon Denis, na obra Depois da Morte, tratando no título O Egoísmo, também tão referido por nós, nos diz o seguinte: nosso papel não é, pois, o da abstenção, porque dá trabalho falar dessas coisas e mais ainda agir deste modo, mas sim o de pugnar continuamente pela causa. Qual é a causa? Do fulano, do Beltrano, da empresa X, Y? Pela causa do bem e da verdade. Não é sentado nem deitado que nos cumpre contemplar o espetáculo da vida humana em suas perpétuas renovações. É de pé, como campeão ou como soldado, pronto a participar de todos os grandes trabalhos, a penetrar em novos caminhos, a fecundar o patrimônio comum da humanidade. Força. Nós temos que ter força. Nós lembramos sempre que estamos diante de grandes desafios, de uma trajetória humana também universalmente reconhecida, que é a trajetória de Paulo de Tarso, o mesmo São Paulo que dá origem à cidade. Este homem que se transformou, sendo um doutor da lei, nos quadros do Sinédrio do tribunal à época, do STF dos judeus. Ele se transformou do maior perseguidor no maior divulgador da ética do Cristo, que é a ética que nós trazemos para a advocacia. Mas em determinado momento ele se viu assim, talvez como nós. Vejo-me cercado de enormes dificuldades. Sinto-me no dever de espalhar a nova doutrina, felicitando os nossos semelhantes. Jesus encheu-me o coração de energias inesperadas, mas a secura dos homens é de amedrontar os mais fortes. Não é assim que às vezes nós saímos de casa cheios de esperança, de bom ânimo, de alegria, e topamos com a secura, quando não é a do nosso próprio coração, com a de outro coração. Isso ocorre diariamente nos nossos fóruns, nos nossos tribunais, nos nossos escritórios. O que fazer? E a resposta do mestre de Paulo de Tarso, àquela época, que era o mestre Gamaliel, isso está narrado na obra Paulo e Estevão,
psicografada por Francisco Cândido Xavier, foi a seguinte: Paulo, e ele poderia dizer também para nós, advogados, não te perturbem as desconfianças, a calúnia e a má-fé. Atento a que Jesus venceu galhardamente tudo isso. Mas, às vezes, nós precisamos dos psicólogos e dos psiquiatras, porque a gente encontra o obstáculo e se sente vítima, né? Pois Gamaliel já resolveu isso também. Ele disse a ele: nesse labor, se topares incompreensão e luta em Jerusalém, não desesperes nem esmoreças. Semeaste por lá certa confusão dos espíritos. É justo recolhas os resultados. A justiça a qual nós servimos e que mencionávamos ao início do nosso trabalho é uma justiça que se cumpre essencialmente por uma lei infalível, que é uma lei de causa e efeito. Esta lei ninguém revoga. Esta não se modifica porque é perfeita. Não fica obsoleta. Jamais. E a causa e efeito na nossa trajetória, já que estamos de olhos abertos, só pode se dar considerando a imortalidade da alma e a dinâmica das reencarnações. Se eu hoje estou desafiado pela prática da advocacia, e o desafio que eu enxergo não foi provocado diretamente por mim ontem, só pode ter sido anteontem. Porque eu estou diante das lutas que eu mesmo construí e das lutas, não por punição, que eu mereço, não. Das lutas das quais eu preciso para me tornar uma pessoa melhor e, consequentemente, um advogado muito melhor. Nós vamos chegando ao término da nossa reflexão. Né? A minha irmã vem depois, gente. Não posso gerar uma briga de família passando do tempo. Mas não queremos fazê-lo sem lembrar um dos muitos julgamentos. Vou chegar nele aqui. Olha só. Aqui. Um dos muitos julgamentos ocorridos sem advogado. Os julgamentos dos cristãos. Nas primeiras eras do cristianismo entre os homens. Hoje, nos dizermos espíritas, espiritualistas, isso é até bonito, não dá até ibope. Não foi sempre assim, nós vimos que era crime. E naquela época, dava era leão, queima no circo. Tudo isto. E, infelizmente, nem sempre os advogados hábeis se levantaram para defender os frágeis, os perseguidos. Embora o Cristo nos diga: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Se nós tivermos que ser perseguidos por causa da justiça divina, sejamos. Isso é uma bem-aventurança. Se tivermos que atuar em julgamentos como este, façamos. Esta imagem que aí está é a imagem de Jesus com uma das primeiras mulheres que o seguiram, chamada Joana de Cusa. É o mesmo espírito de Joana de Ângeles que hoje orienta a obra de Edivaldo Pereira Franco. Mas Joana era uma mulher casada com um político romano chamado Cusa, por isso Joana de Cusa. E Joana, naquela época, quando tomou contato com o Evangelho de Jesus, com a ética de Jesus, ela se sensibilizou de tal forma que passou a estudá-lo e a esforçar-se por vivenciá-lo. Mas Joana, como todos nós, tinha problemas familiares. O marido era incompreensível, era volúvel, mudava de acordo com a necessidade política. Ela se sentia sozinha, embora acompanhada no lar. Joana levava as suas dificuldades a Jesus e conversava com ele. Advogado não está proibido de fazer prece. Nós podemos conversar com ele, sempre. Devemos. E ele sempre dizia a ela: tenha força, acredite, tenha fé. Joana teve um filho, foi mãe, mas Cusa, seu marido, em seguida teve um revés político
empobreceu, enlouqueceu, adoeceu, desencarnou. E Joana, então, era uma mulher viúva com um filho pequeno. E animada pela ética do Cristo, ela foi lavar roupa nas casas das suas antes companheiras de sociedade, para poder manter-se, sempre confiando, sempre fortalecida. Foi trabalhar nas embarcações, nos navios, e durante séculos, décadas, Joana experimentou a vivência da ética cristã, embora com perseguições, até que já na madureza, de cabelos brancos, Joana vai ser vista atada a um poste do martírio, com o filho ao lado, para ser queimada pelo único fato de ser cristã. E que pena, não tinha advogado ao seu lado. Mas o carrasco começou a proferir impropérios, a gritar com ela, a xingá-la, e dizendo a ela, abjura, ou seja, nega a ética do Cristo, nega a constitucionalidade de Deus, por que não? Nega que você segue um modelo e guia. E o filho pedia para ela, mãe, abjura, nós vamos morrer. Mas certa da imortalidade, ela sustentou a sua posição. Então, atearam fogo ao poste, e as chamas alambiam o corpo da Joana e do seu filho, quando o carrasco pela última vez perguntou, o que foi que esse mestre te ensinou? Ele só te ensinou a sofrer? Ele só te ensinou a morrer? E ela respondeu, não. Ele também me ensinou a te amar. Se as chamas do mundo nos desafiarem a sermos advogados sem ética, tenhamos coragem. E a quem quer que nos agrida, já que o nosso modelo e guia é Jesus, respondamos, não. Ele também me ensinou a te amar. Que Ele nos abençoe. Muito obrigado.